Você já se perguntou como os cientistas descobriram o intrincado sistema endocannabinoide em nosso corpo? Bem, é uma história tecida com curiosidade e busca pela compreensão. A cannabis, uma planta com uma história que remonta a mais de 1000 anos, sempre despertou o interesse humano devido aos seus efeitos variados. Mas foi somente em meados do século XX que essa curiosidade levou a um avanço científico. Imagine o ano de 1964, uma época de exploração e descoberta. Entra Raphael Mechoulam, um cientista israelense, que isolou com sucesso o composto psicoativo da cannabis, o tetrahidrocannabinol, ou como o conhecemos hoje, o THC. Essa descoberta inovadora abriu as portas para um mundo de possibilidades e perguntas. E se nossos corpos produzissem compostos semelhantes? E se esses compostos tivessem seu próprio sistema dentro do nosso corpo? Essas questões levaram à descoberta do sistema endocannabinoide, uma parte crucial da nossa biologia sobre a qual ainda estamos aprendendo hoje. Intrigante, não é? Desvendando os mistérios do nosso corpo, um passo de cada vez. Imagine uma rede complexa de receptores e enzimas em seu corpo, trabalhando juntos para manter o equilíbrio. Isto não é fruto da sua imaginação. Este é o sistema endocannabinoide, uma descoberta fascinante do final do século XX. Nossa história começa na década de 1980, uma década vibrante de exploração científica. Os pesquisadores estavam investigando os efeitos do THC, o componente psicoativo da cannabis. Para sua surpresa, eles se depararam com um sistema do corpo até então desconhecido. Eles descobriram que esse sistema interagia com o THC, levando a seus efeitos variados. Eles o chamaram de sistema endocannabinoide, uma referência a endo, que significa dentro, e cannabinoide, referindo-se à sua interação com a cannabis. O sistema endocannabinoide é uma maravilha da biologia. É uma rede complexa de receptores, enzimas e endocannabinoides, há moléculas produzidas pelo nosso corpo que se assemelham às encontradas na cannabis. Esses componentes funcionam em harmonia, como uma orquestra tocando uma sinfonia. À medida que os pesquisadores se aprofundaram, descobriram dois tipos de receptores neste sistema. Eles os nomearam receptores CB1 e CB2. Os receptores CB1 são encontrados principalmente no cérebro, influenciando nosso humor, memória e percepção da dor. Os receptores CB2, por outro lado, são mais comuns no sistema imunitário, desempenhando um papel crucial na inflamação e na resposta imunitária. A década de 1990 viu novas revelações. Você já se perguntou como os cientistas descobriram o intrincado sistema endocannabinoide em nosso corpo? Bem, é uma história tecida com curiosidade e busca pela compreensão. A cannabis, uma planta com uma história que remonta a mais de 1000 anos, sempre despertou o interesse humano devido aos seus efeitos variados. Mas foi somente em meados do século XX que essa curiosidade levou a um avanço científico. Imagine o ano de 1964, uma época de exploração e descoberta. Entra Raphael Mechoulam, um cientista israelense, que isolou com sucesso o composto psicoativo da cannabis, o tetrahidrocannabinol, ou como o conhecemos hoje, o THC. Essa descoberta inovadora abriu as portas para um mundo de possibilidades e perguntas. E se nossos corpos produzissem compostos semelhantes? E se esses compostos tivessem seu próprio sistema dentro do nosso corpo? Essas questões levaram à descoberta do sistema endocannabinoide, uma parte crucial da nossa biologia sobre a qual ainda estamos aprendendo hoje. Intrigante, não é? Desvendando os mistérios do nosso corpo,
um passo de cada vez. Imagine uma rede complexa de receptores e enzimas em seu corpo, trabalhando juntos para manter o equilíbrio. Isto não é fruto da sua imaginação. Este é o sistema endocannabinoide, uma descoberta fascinante do final do século XX. Nossa história começa na década de 1980, uma década vibrante de exploração científica. Os pesquisadores estavam investigando os efeitos do THC, o componente psicoativo da cannabis. Para sua surpresa, eles se depararam com um sistema do corpo até então desconhecido. Eles descobriram que esse sistema interagia com o THC, levando a seus efeitos variados. Eles o chamaram de sistema endocannabinoide, uma referência a endo, que significa dentro, e canabinoide, referindo-se à sua interação com a cannabis. O sistema endocannabinoide é uma maravilha da biologia. É uma rede complexa de receptores, enzimas e endocannabinoides, há moléculas produzidas pelo nosso corpo que se assemelham às encontradas na cannabis. Esses componentes funcionam em harmonia, como uma orquestra tocando uma sinfonia. À medida que os pesquisadores se aprofundaram, descobriram dois tipos de receptores neste sistema. Eles os nomearam receptores CB1 e CB2. Os receptores CB1 são encontrados principalmente no cérebro, influenciando nosso humor, memória e percepção da dor. Os receptores CB2, por outro lado, são mais comuns no sistema imune.